No Senhor exultai, sim, sempre exultai. O louvor é melhor que lamentos, e vivermos melhor que morrermos. Então vamos sempre exultar. Amém. Eu acho que vou acompanhar o irmão Minoro para pregar o Evangelho. Quero começar voltando ao início do nosso treinamento na mensagem 1 para tocar o significado intrínseco do tema geral, que eu espero que tenha sido impressionado em nós, que é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Amados santos, experimentar, desfrutar e expressar Cristo, esse é o coração da revelação divina e o pensamento central da economia eterna de Deus. Nossa experiência e desfrute de Cristo é para a expressão coletiva de Cristo, como o corpo orgânico de Cristo, que se consumará na Nova Jerusalém. Santos, seria bom se desfrutássemos o Senhor para ter um dia melhor, mas não é isso, não é nada disso. A economia de Deus, na verdade, depende da nossa experiência e desfrute de Cristo. Uma vez eu me lembro dessa frase: desfrutar o Senhor era algo estranho e novo para mim. A primeira vez que eu vim para uma reunião da igreja, naquele dia eu ouvi essa frase, desfrutar o Senhor. E essas pessoas continuavam falando sobre desfrutar o Senhor. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu tinha ouvido sobre ter alegria no Senhor. Eu ouvi a respeito disso. Eu ouvi sobre alegrar-me no Senhor, mas não desfrutar o Senhor. Aquilo foi novo para mim. Hoje, esse termo pode ser muito comum para a maioria de nós aqui. Eu espero, amados santos, que nós não consideremos essa frase como algo comum. Nós temos o privilégio de desfrutar o Senhor. Para muitos dos amados filhos de Deus, o conceito que há é de adorar a Deus. Mas a revelação na Bíblia é que nós podemos desfrutar o Senhor. Espero que através desta comunhão, reunião após reunião, seja gerada em cada um de nós um anelo, uma aspiração. Senhor, eu preciso te desfrutar mais, preciso te desfrutar adequadamente, preciso te desfrutar suficientemente. Chegamos agora à mensagem 5, desfrutar Cristo como a realidade do jubileu neotestamentário. Esta mensagem está baseada no Evangelho de Lucas. E essa questão do jubileu é uma pepita, é uma pedra preciosa do livro de Lucas. Eu quero trazer a atenção de vocês para o algarismo romano 3 no esboço. E isso explica por que estamos tratando desse item, de todos os itens nos 24 capítulos de Lucas. A proclamação do jubileu em Lucas 4 governa o pensamento central de todo o Evangelho de Lucas. Vocês tinham essa impressão antes? Na verdade, tantos casos em Lucas, cada um deles, na verdade, o Salvador homem estava proclamando o jubileu e introduzindo as pessoas no jubileu, caso após caso. Ele estava introduzindo, trazendo aquelas pessoas que haviam perdido Deus de volta para sua posição, aqueles que estavam presos pelo pecado, libertos para desfrutá-lo como a realidade do jubileu. Eu sei que muitos de nós aqui estamos familiarizados com a questão do jubileu e há poucos anos atrás tivemos um treinamento sobre o jubileu, mas
creio que ainda há um bom número aqui de pessoas que talvez tenham ouvido a respeito disso e não conhecem os detalhes. Eu acho que seria muito bom se usássemos algum tempo para ler a Bíblia em nossa leitura bíblica. Não todos os versículos aqui, mas diversos. Convido que vocês abram em Lucas 25 na sua Bíblia. Levítico 25. De 8 a 10. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia, no 17º dia do mês farei soar fortemente a trombeta. No dia da expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Versículo 11, esse ano 50º será para vós jubileu. Levítico 25, agora Isaías 61, os primeiros versículos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião de que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E finalmente, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 22. O jubileu foi mencionado pela primeira vez em Levítico, foi profetizado em Isaías, mas em Lucas 4 temos a realidade ou o cumprimento. Lucas 4:16, foi a Nazaré onde fora criado e, segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu esta escritura. Todos davam testemunha dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Amém. Graças ao Senhor. Levítico, Isaías e Lucas. Vamos ver o esboço agora, algarismo romano 1. O ano do jubileu em Levítico 25, 8 a 17, é relatado como uma profecia em Isaías 61, de 1 a 3, e cumprido na realidade em Lucas 4, 16 a 22. No ano do jubileu, havia 2 bênçãos principais. Espero que vocês entendam isso. 2 bênçãos principais. A devolução a cada homem
das suas propriedades perdidas e a libertação da escravidão. Essas são as duas bênçãos principais. Temos alguma aplicação aqui. No ano do jubileu, todos que haviam vendido sua propriedade, sua porção da boa terra, a recebiam de volta sem pagar nada para resgatá-la. E todo aquele que havia se vendido como escravo recuperava sua liberdade e voltava para sua família. Retornar à sua possessão, ser libertado e retornar à sua família, significa que no jubileu do Novo Testamento os crentes retornaram a Deus como sua possessão divina perdida, foram libertados de toda a escravidão e retornaram à igreja como sua família divina. A situação no Antigo Testamento, graças ao Senhor por essa figura, quando Moisés guiou os filhos de Israel para fora do Egito, sabemos que a meta era uma terra que flui leite e mel, a boa terra de Canaã. Por fim, o Senhor os levou para lá. Aquilo foi uma longa jornada quando eles entraram por Josué. Finalmente, a terra foi distribuída para cada tribo, por sortes. E então, em cada tribo, as famílias receberam sua porção. Naquela época, em Israel, não havia proprietários e nem inquilinos, não havia mordomos. Todos tinham a sua porção de terra no começo. Contudo, Deus anteviu em sua sabedoria que alguns do seu povo seriam preguiçosos e frouxos e perderiam a sua porção, teriam que vender a sua porção da terra. Então, eles chegaram ao ponto de vender-se a si mesmos como escravos. Deus anteviu isso. Então, na verdade, ele fez uma maneira da pessoa resgatar isso, mas a maioria das pessoas não podia. Mas, por fim, no 50º ano, na verdade, no 49º ano havia o toque das trombetas e no 50º ano começava tudo de novo. E todos que haviam perdido a sua possessão podiam voltar. O que isso mostra, irmãos e irmãs? Que toda a humanidade, quando fomos criados, Deus deveria ser a nossa posse, a nossa possessão, a nossa propriedade. No hino 223, nesta porção temos Deus, a quem perdemos mediante a queda de Adão. Na queda de Adão, perdemos Deus. E estávamos no mundo sem esperança, sem Deus. Os ricos, os pobres, todos na mesma situação. Os presidentes, os primeiros ministros, os embaixadores e os mendigos na rua, todos na mesma situação. Com relação a isso, todos pobres porque perderam a Deus. E todos presos pelo pecado, escravizados pelo pecado. Quem não está vendido ao pecado? Em Romanos 7 fala, eu sou carnal e vendido ao pecado. Em João 8 o Senhor disse, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. É claro, algumas pessoas, eles são viciados em pecado, com indulgências sexuais, drogas, jogos, todo tipo de vício. Algumas pessoas podem ser mais refinadas, mais finas, e conseguem esconder isso. Eles não são tão ruins, porque na sociedade eles têm um emprego adequado, mas interiormente, quem não é mau no seu coração? Todos estão vendidos ao pecado. E, embora as pessoas falem, eu não vou mais pecar, não vou continuar fazendo isso, eles não conseguem. Por quê? Porque você é um escravo do pecado. Eu fui tocado quando li esse material todo, Salmo 19, 12. Senhor, limpa-me dos meus pecados secretos. Eu creio que é na versão restauração que fala dos meus erros
purifica dos meus erros? Será que nenhum de nós tem faltas secretos, pecados secretos, ocultos? Todos precisamos do jubileu. Até mesmo os filhos de Deus precisam do jubileu. Porque não pensamos a mesma coisa. Quando você não pensa a mesma coisa, a experiência subjetiva de Cristo como o nosso desfrute, quando não perdemos a mesma coisa, perdemos os nossos bens. E imediatamente voltamos para outra coisa. E então as pessoas são vendidas a outra coisa. Letra B. No tipo do Antigo Testamento, o jubileu durava 1 ano. Mas no seu cumprimento, ele se refere a toda a era neotestamentária, a era da graça. Quando Deus aceita os cativos do pecado que retornaram e quando os oprimidos sob a escravidão do pecado desfrutam a libertação da salvação de Deus. Em 2 Coríntios 6 diz, no tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te socorri. Na verdade, isso é uma citação de Isaías sobre o ano do jubileu. Isaías 49:8. No tempo aceitável te ouvi e te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Santos, o ano do jubileu é um ano de aceitação. Espero que todos compreendamos que o ano do jubileu está aqui. Estamos no jubileu. É muito triste que os cativos foram libertados, mas você não recebeu a notícia. Ninguém te contou. Então você continua agindo como cativo. Você ainda vive em pobreza, mas a sua herança está esperando por você. Em Lucas 4, o jubileu foi cumprido desde Lucas capítulo 4. Volte! Não espere! Vamos voltar para a nossa herança. E não pense, não sou digno, como o filho pródigo, em Lucas 15, vamos ver daqui a pouco. O filho pródigo falou, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. E o pai interrompeu o filho no que ele estava falando. O inimigo mente, não acredite nessa palavra. Nós temos o sangue. O jubileu começa com as trombetas de prata. A redenção. Há um cordeiro no trono. Não há razão para estar longe. Amém. E Deus vai te aceitar. Este é um ano de aceitação. Volte para casa. Temos de falar a muitos que estiveram no nosso meio. Volte para casa. O jubileu foi proclamado. Volte para casa. E nós precisamos voltar. Frequentemente somos enganados em nossa mente. Eu tenho que fazer algo para chegar no lugar onde eu posso ser aceitável. Isso é uma mentira. Aqui também temos Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se o desfrute do jubileu pelos crentes na era da graça, seu desfrute de Cristo como a graça de Deus para eles, resultará no desfrute pleno do jubileu no milênio e no desfrute mais pleno na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Algarismo Romano 2. O ano do jubileu é a era de Cristo como graça, dispensado a nós para o nosso desfrute pelas suas palavras de graça. O jubileu neotestamentário é uma era de êxtase para a nossa salvação. Neste ponto, irmãos, eu espero que vocês recebam 2 frases. Palavras de graça e êxtase. Primeiro, êxtase. Letra A.
A era neotestamentária era uma era de êxtase. É uma era de êxtase. E o cristão é uma pessoa em êxtase. Se nunca estivemos em êxtase perante Deus, isso mostra que não desfrutamos Deus suficientemente. Eu perguntei, Senhor, será que eu tenho desfrute suficiente de Ti? Talvez uma vez eu não tivesse. Talvez uma vez no passado eu não fiquei em êxtase. Devemos dizer, Senhor, se é minha alegria. Eu venho ao altar de Deus, para Deus que é a minha grande alegria. A definição do dicionário da palavra êxtase é uma alegria intensa, além da racionalidade. Uma alegria ou um prazer intenso, além da racionalidade. No versículo que temos aqui, 2 Coríntios 5,13, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se somos sensatos, é para vós. Santos, será que já experimentamos isso? Estamos tocando o Senhor, talvez na palavra, e de repente ficamos fora de nós mesmos, enlouquecemos. Precisamos mais disso. Outro versículo aqui, Atos 11:5 e Atos 22:17, tem a palavra transe. Podemos achar que isso é algo especial. O capítulo 11 fala de Pedro. Pedro estava num transe. No capítulo 22 foi Paulo. Essa palavra êxtase, no grego é a palavra êxtasis, da palavra êxtase em português. Na versão restauração em português, nós usamos êxtase. E essa palavra êxtasis, no grego, significa tirar a pessoa da posição normal e colocá-la num estado de arrebatamento ou de êxtase. Que significa o quê? Normalmente eu estou aqui, mas agora eu sou tirado daqui para cá. Precisamos que o nosso modus operandi, o nosso viver normal, não é em êxtase. De vez em quando é bom ser tirado da nossa posição normal. Não tenha meramente um reavivamento matinal normal, regular. Abra-se, Senhor, eu quero desfrute suficiente de Cristo. Senhor, quero te desfrutar ao ponto de ficar fora de mim mesmo. Isso não deve ser algo raro para nós. Oh, Senhor Jesus, se nunca estivemos em êxtase diante de Deus, isso mostra que não temos o desfrute suficiente. Senhor, dê a todos nós um desfrute suficiente. Letra B. Ouçam, santos. Jubileu significa não ter nenhuma preocupação ou ansiedade, nenhum receio ou temor, nenhuma falta ou escassez, doença ou calamidade e nenhum problema, mas ter todos os benefícios. Portanto, todas as coisas são agradáveis e satisfazem o nosso coração e estamos livres de ansiedade, tranquilos, animados e exultantes. Isso é bom ou não? Mas eu tenho de perguntar a vocês, esse é o seu desfrute de Cristo? Se não for, você pode orar, Senhor, eu quero isso. Alguns de nós podem dizer, Senhor, na verdade tu estás me oferecendo isso? Eu nunca desfrutei isto. Estar livre de preocupação e ansiedade? Será que existe alguém que não tem nenhuma preocupação ou ansiedade? Mas no jubileu, você pode não ter nenhuma preocupação ou ansiedade, nenhum receio ou temor. Tudo é satisfatório e agradável. Perdi.
Na vida real, quase nada é satisfatório. Tudo se torna um problema. Se eu compro um carro, tem um problema. Se eu compro uma casa, na primeira semana está tudo bem. E aí, aquilo que era uma alegria, um prazer para você, se torna um problema para você. Tudo se torna um problema. Mas quando você tem o jubileu, você pode ser como Paulo. Filipenses 4. Em Filipenses 4, Paulo diz a todos ali, alegrai-vos no Senhor. E eu digo novamente, outra vez digo, alegrai-vos. Ele falou, santos, aprendi o segredo. Aprendi o segredo? Vocês não querem aprender o segredo? Espero que digamos, Senhor, me apacenta para esse segredo de te desfrutar até o ponto em que tudo se torne satisfatório e agradável. Seja rico, seja pobre, é o mesmo. Nada muda o meu desfrute de Cristo, não importa. Esta pequena frase aqui, na verdade, fala ter todos os benefícios. No Salmo 103 fala, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O jubileu tem muito a ver com palavras de graça. Você pode desfrutar o jubileu em qualquer lugar, em qualquer momento. Todos nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você nunca já se sentiu indigno? Você tem que balançar a cabeça e falar, não, ele me escolheu, ele me chamou para eu participar da porção da herança dos santos na luz. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. O sangue que lava as nossas vestes para que tenhamos direito à árvore da vida. Eu estou em Cristo. Deus me pôs em Cristo. E Ele é sabedoria para mim. Eu tenho um novo coração. Tenho um novo espírito. E eu sou unido um espírito com o Senhor. Esses são todos os benefícios. Quando você se une à palavra, quando você diz amém às palavras da graça, automaticamente o jubileu está ali. E então vemos coisas que não se veem e não focamos nas coisas que se veem. As coisas que se veem tiram a nossa alegria. Se as coisas que você vê tiram a sua alegria, significa que não temos um desfrute suficiente. Letra C. Temos de receber o Senhor Jesus como verdadeiro jubileu em nós. Se o temos Deus como nossa propriedade e podemos ser libertados da escravidão do pecado e de Satanás para ter liberdade e descanso reais. Os próximos 3 subpontos são chave. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador em vida, Ele entra em nós para ser o nosso jubileu. Mas se não permitirmos que Ele viva em nós, e se não vivermos por Ele, não estaremos na prática vivendo no jubileu. Então, existe o jubileu, mas eu não estou nele. O versículo bíblico aqui é João 8, versículos 11 e 12. Versículo 12 diz, o Senhor falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas. Ele é a luz. Mas se nós não o seguimos, nós continuamos em trevas. Não é à toa. O jubileu refere-se a voltarmos para a nossa porção. E Colossenses diz que essa é a porção dos santos na luz. Então temos de seguir a luz no nosso viver diário. 2. Se o nosso descanso está baseado numa pessoa, coisa ou questão além do Senhor, isso é idolatria e seu fim é miséria. 3. Se permitimos que Cristo viva em nós e vivermos por Ele,
tudo é para nossa satisfação. Do contrário, tudo é um problema e nada é um jubileu. Quero juntar esses dois pontos, 2 e 3. Se pusermos o nosso coração em qualquer pessoa ou coisa ou assunto ou questão além do Senhor, sabe o que é isso? Não pensar a mesma coisa. Santos, precisamos pôr o nosso coração em Cristo. Há muitas coisas práticas na vida humana, temos de cuidar de muitas coisas, de suprir a nossa família, os nossos filhos. Há muitas coisas práticas na nossa situação de vida, no nosso trabalho, emprego e muitas coisas. Mas onde está o nosso coração? O irmão deu uma ilustração ontem à noite. Alguns amados santos entre nós, os seus pais, há o treinamento de tempo integral e não há alegria da parte deles em enviar seus filhos por treinamento. Por quê? Sinto dizer que o coração deles está em outra coisa. Você tem de ser honesto. É tão fácil que o nosso coração seja colocado em pessoas, em coisas, em sonhos, em expectativas. Eu temo que muitos dos adultos jovens e os santos que trabalham, os santos universitários, sim, você pode ter aspirações. Mas no fim, eu quero dizer o seguinte: inclua o Senhor na sua aspiração. Porque apenas ter aquela aspiração, aquele sonho, aquela fantasia, vai tirar o seu coração. Na verdade, tira a nossa porção. Nós perdemos Deus na prática. E quando temos isso, às vezes, vivendo dessa maneira, por fim, não há jubileu. Você está na vida da igreja, mas não está feliz. O nosso coração dói por santos que têm esse tipo de sentimento. Eu me lembro do salmista que diz, Salmo 73, certamente eu purifiquei o meu coração em vão. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Salmo 73, 13 e 14. E eu não fico feliz no meu tempo com o Senhor, mas no versículo 17 ele fala, até que entrei no santuário de Deus, ou seja, até que toquei o meu espírito genuinamente. E no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Santos, quando pomos nosso coração nele, a vida é maravilhosa. A vida é muito significativa. Então tudo pode ser satisfatório, até mesmo quando as coisas não ocorrem como a gente gostaria. Não ponha a sua esperança nas coisas visíveis. Mais cedo ou mais tarde, todas as coisas que você pode ver vão te decepcionar. Quando você tem expectativas e sonhos e eles não são cumpridos, você fica decepcionado e, em certo momento, essa decepção se torna amargura. Quero ler mais uma vez o item 3. Se permitirmos que Cristo vive em nós e nós vivemos por Ele, tudo é para a nossa satisfação. Do contrário, tudo é um problema e nada é um jubileu. Tudo pode ser satisfatório para nós somente após ganharmos Cristo todo inclusivo como nosso desfrute. Não são pessoas, questões ou coisas exteriores, mas o Cristo em nós que nos capacita a ser calmos e livres de preocupações ao enfrentarmos todo tipo de situação. Algarismo Romano 3. A proclamação do jubileu em Lucas 4 governa o pensamento central de todo o Evangelho de Lucas, e as parábolas do bom samaritano em Lucas 10 e do filho pródigo em Lucas 15 são ilustrações excelentes do jubileu. Vocês estão familiarizados com essas duas parábolas? A letra A fala de Lucas 10.
O Salvador, homem apresentado nas parábolas do bom samaritano, na parábola do bom samaritano significa a expressão dos seus atributos divinos com as suas virtudes humanas. O Salvador, homem, na sua jornada ministerial de buscar o perdido e salvar o pecador, desceu ao lugar onde a vítima ferida e dos salteadores judaicos jazia, na sua condição miserável e de morte. Quando o Salvador homem ouviu, ele moveu-se de compaixão em sua humanidade com sua divindade e ministrou-lhe cura eterna e cuidado que salva, satisfazendo plenamente sua necessidade urgente. Santos, quando há outros num estado miserável, eles perderam seus bens, se venderam à escravidão, e nós queremos proclamar o jubileu, não vá lá tocando trombeta. Vá com a humanidade do Senhor. Vá como o Salvador homem. Vá com compaixão em sua humanidade, com sua divindade, para ministrar uma cura tenra às pessoas. B. O Salvador homem apresentado na parábola do filho pródigo mostra o seu apacentamento, busca e espírito que salva com o coração amoroso, perdoador e compassivo do Pai. Aqui temos diversos pontos sobre o filho pródigo que está muito relacionado à nossa experiência. Um dia o filho pródigo retornou à sua posse e à casa do pai. Aquilo foi um jubileu, uma libertação, e tudo tornou-se agradável e satisfatório. Ser salvo é retornar à nossa herança, retornar a Deus, voltar a Deus e desfrutá-lo de maneira nova como nossa posse. Ser salvo é ganhar Deus. Quando temos Deus, temos tudo. Temos tudo. Sem Deus, não temos nada. 3. Deus tornou-se nossa porção bendita em Cristo, mas muitos cristãos estão infelizes e são como luzes que não resplandecem, porque não ligam o interruptor ao tomar Cristo como sua porção. Santos, como eu mencionei, o jubileu já começou. Estamos na era do jubileu. É simplesmente uma questão de voltar-nos e reivindicar a nossa herança. É como a eletricidade que está instalada numa casa, mas você fica ali sem luz. Você simplesmente tem que ligar o interruptor. O versículo aqui é Efésios 4:18. Sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração. Obscurecidos no entendimento. Por que santos? Por que há santos que não estão felizes? Por que há crentes insatisfeitos, tristes? E eu tenho de falar, eu creio que temos que voltar a isso, porque não pensam a mesma coisa. A nossa mente governa a nossa alma. A mente é a parte liderante da alma. Então eu pergunto, predominantemente, o que é que está na sua mente? Pouco antes disso, em Efésios 4:17, o apóstolo disse que não devemos mais andar como os gentios. Os gentios andam na vaidade da sua mente. Paulo disse que é possível que os crentes andem na vaidade da sua mente. Santos, temos de conferir o que é que está na minha mente. Quando há vaidade, quando a mente é posta em outras coisas, ali há trevas, escuridão. E Cristo é a porção dos santos na luz. Quando estamos em trevas, não há porção, não há desfrute. Temos de voltar da nossa mente para o Espírito. Senhor, ajuda-me a pôr a minha mente no Espírito. 4. A aceitação do filho pelo pai e o filho retornar ao seu pai e à casa do seu pai foram o ano do jubileu para o filho, o ano da graça. Deus em Cristo tornou-se o novilho cevado
para o desfrute dos filhos pródigos arrependidos e que retornaram. E isso corresponde a Levítico 25, 11 e 12, que diz que as pessoas não deveriam semear nem cegar no ano do jubileu, mas somente comer e desfrutar. Uma vez que nos arrependemos e nos voltamos a Deus ao receber o Senhor Jesus, nós obtemos Deus interiormente e esse é o começo do nosso jubileu. Não somos servos contratados do Pai, mas seus filhos que desfrutam. E podemos continuamente desfrutar Deus como nossa posse de agora até a eternidade. Quero falar algo sobre os itens 6 e 7. O filho tinha esse conceito. E eu creio que muitos de nós, muitos dos filhos de Deus ainda são governados por esse conceito de trabalhar para Deus, de ser indigno. Então, eu venho fazer algo para... Fazer o quê? Fazer uma obra. Então, o filho pródigo, ele praticou o que ele ia falar. Pai, não sou digno, contrata-me como um dos seus servos assalariados. E ele estava praticando. Quando ele estava chegando, o pai correu para ele, o abraçou, o beijou. Ele começou a falar, pai, eu não sou digno. O pai o interrompeu. Ei, tragam rapidamente a melhor veste. E o anel, e ponham sandálias nos seus pés. Então, ponham algo na sua boca para calar a boca dele. Tragam um novilho cevado. Ele precisa comer e não ficar falando coisas sem sentido. Eu não quero que você trabalhe para mim, eu quero que você esteja comigo. Mas ele não é o único que tinha esse conceito. O filho mais velho era igual. O filho mais velho... Ele ouviu aqueles cânticos, todo mundo se alegrando ali, aquelas coisas, certo? Ele é um dos bons. O filho mais velho não é que nem o pródigo. Muitos na vida da igreja são assim, mas não estão felizes, ainda não estão felizes. E aqui, na verdade, ele ficou irado. Ele não quis entrar. E o que ele falou para o pai? Ele falou, eu tenho te servido, há tantos anos eu tenho sido escravizado por você e nunca negligenciei nenhuma ordem tua. Vocês acham que o pai tinha aquele conceito? Que você é meu escravo? Não! Você é meu filho. Ele falou. E o filho falou, você nunca me deu nenhum cabrito para me regozijar com os meus amigos? Então o pai disse para ele, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Ele tinha a herança, mas também não desfrutava. Alguns ficam desencorajados e vão embora, nós queremos dizer que eles voltem. Mas há muitos que nunca foram embora, ainda estão aqui, mas não estão felizes. Queremos que você volte também para casa. Queremos que você volte para o Pai e comece a desfrutar. Não fique escravizado na vida da igreja. Todos precisamos do jubileu. Algarismo Romano 4. Aqui, santos, chegamos a um item muito, muito prático. 4a. E isso é realmente como desfrutar o jubileu de maneira prática. Precisamos desfrutar Cristo como realidade das liberdades e bênçãos do jubileu neotestamentário. Por favor, não passem rapidamente por essa frase. Desfrutar Cristo como a realidade das liberdades e bênçãos. O próprio Cristo é a realidade. A pessoa de Cristo é a realidade do jubileu. Para desfrutar de Cristo como a realidade do jubileu, precisamos passar tempo com o Senhor diariamente. Para ouvir a sua palavra e ser infundidos com Ele, precisamos seguir o padrão de Maria, que se assentou aos pés do Senhor e ouviu a sua palavra. Esta passagem que temos aqui, Lucas 10, 39, na verdade, os versículos 38 a 42 são a passagem
logo depois da parábola do bom samaritano. Como termina a parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele encontra aquela pessoa ferida e cura suas feridas, derrama azeite e vinho, e que faz? O leva para a hospedaria. A hospedaria é uma figura da vida da igreja. Então, estes versículos prosseguem mostrando o que acontece na vida da igreja. Você tem duas escolhas: Maria ou Marta. Ser Maria, Maria desfrutava o jubileu. Marta, sinto dizer, ela estava sendo escravizada. Ela disse, eu vou ler aqui. Marta, porém, agitava-se de um lado para o outro com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que faça a sua parte comigo. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa. Marta, Marta, você pode colocar o seu nome aí. Estás ansiosa e agitada com muitas coisas. Ela estava no jubileu? Não. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Maria agitava-se com muito serviço. Estava agitada. No grego, a palavra diz que ela é puxada em várias direções. Para lá e para cá. Isso parece algo familiar para vocês, irmãos? Descreve, às vezes, o nosso serviço, certo? Irmãos, precisamos ser Maria Marta. Precisamos ser Marta Maria. Enquanto servimos, devemos ainda estar no jubileu. E, especialmente, precisamos usar tempo diariamente. E isso é prático. Devemos usar tempo, gastar tempo diante do Senhor, para ouvir sua palavra e ser infundido por Ele. Aqui temos 4 pontos muito práticos para esse versículo. Lucas 10:39 diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E aqui temos esses 4 pontos. Estão em itálico. No item 1, Senhor Jesus. A pessoa. No item 2, aos pés. No terceiro, sentada. No 4, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos entrar nisso agora. Esta é a maneira de desfrutar o jubileu diariamente. Voltar para a nossa porção, para que desfrutemos a liberdade em Cristo durante todo o dia. Ela estava aos pés do Senhor Jesus e de ninguém mais. Ela se aproximava do Senhor. Nenhum método é melhor do que se achegar a Ele a cada momento, amá-lo, adorá-lo, ter comunhão incessante com Ele e permanecer em Sua presença. Santos, essa é a maneira mais rápida e curta para crescer em vida. Ir até Ele, o tempo todo, ser atraído por Ele. Senhor Jesus, Tu és o meu alvo e o meu foco. 2. Ela sentou-se aos pés do Senhor, o que significa que ela se humilhou para receber o Senhor como graça. Humildade não é menosprezar a nós mesmos. Humildade é ignorar a nós mesmos, negar a nós mesmos e nos considerar como nada. Humildade é: Senhor, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, porque eu não alcancei nada. Há mais para eu alcançar ainda. Eu ainda não alcancei. Há mais. Senhor, hoje eu não estou satisfeito com a medida do desfrute que eu tenho. Eu quero um desfrute suficiente. Leva-me adiante, Senhor. De acordo com aquele hino, acho que é 554, e ele fala comigo e me revela todas as suas riquezas para mim hoje. Senhor, eu quero o Cristo hoje. Eu nada tenho, eu preciso de Ti hoje. Essa atitude convida a graça do Senhor. 3. Ela estava sentada. Essa palavra é poderosa, santos.
A quietude diante do Senhor costuma ser a fonte de força espiritual. Os olhos e os pensamentos do homem costumam se distrair para o mundo exterior. Os que estão ocupados com uma mente errante e pensamentos vacilantes não conseguem receber revelação facilmente. O maior desafio que o homem enfrenta é estar calmo diante do Senhor. Pense nisso. Cada manhã nós usamos tempo, passamos tempo. Quem não teve problemas com pensamentos vacilantes? Por quê? Uma coisa prática, santos, devemos checar. Ontem, onde estava a nossa mente? Onde estava posta a minha mente ontem? Quais são as coisas que nos ocupam? Muito frequentemente, quando temos tempo com o Senhor, a nossa mente vai para essas coisas. As coisas em que o nosso coração está posto durante o dia. Pode ser nossos filhos, nossa educação, nosso futuro, nossa pessoa. Pode ser uma coisa, pode ser até mesmo uma obra para o Senhor, até mesmo o nosso serviço, às vezes, sinto dizer. Nos tira de contemplar o Senhor de maneira absoluta e pura. Oh, Senhor, quero a simplicidade e a pureza que há em Cristo. Senhor, eu quero a Ti. No Salmo 27:4, diz, uma coisa peço ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh, diariamente devemos falar, Senhor, eu só quero uma coisa, quero estar contigo, na tua casa, na tua igreja, no meu espírito, e Senhor, quero estar aqui, não contemplando outras pessoas, mas contemplando a Ti. Quero contemplar a Tua beleza, Senhor, mostra a minha beleza, captura-me pela Tua beleza. Pode ser em pouco tempo, com algumas orações honestas assim, você ficará fora de si já. Senhor, Tu és tão amável, eu não mereço isso, obrigado pelo Teu sangue, Senhor. Eu não fiz nada para merecer isso, mas ainda estou aqui diante de Ti, sendo aceito por Ti, sendo um contigo. Como que eu posso deixar de Te amar? Uma pequena oração, uma pequena abertura. O versículo 8 fala, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não ore pelos seus filhos, não ore pela sua saúde, busca a minha presença, a minha face. Depois você pode orar por isso, não ore pela igreja, não ore pelos novos, pelo evangelho. Você pode orar por isso mais tarde, agora busca a minha presença. Não se preocupe agora, nesse momento, pela manhã, com nenhuma dessas coisas. Busca a minha presença. Seria tão bom e nosso coração seria instantaneamente livre para falar. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, diz o meu coração. Ele fala, busca a minha presença, busca a minha face. Nós falamos, nós te buscamos. Estamos disponíveis, não estamos preocupados e não temos pensamentos vacilantes. Um versículo, irmão, desse é 2 Coríntios 3,18, que diz, contemplando e refletindo a glória do Senhor, contemplando e refletindo. Quando você tem um lago que está calmo, e há então um cenário, talvez uma montanha com uma floresta, o reflexo na água do lago, ele traz a imagem, mas se você jogar uma pedrinha ali no meio do lago, às vezes o nosso revivamento matinal é assim, forma aquelas ondas e desaparece a imagem. Oh, Senhor, eu quero te contemplar. Não estamos contemplando porque a nossa mente, oh, Senhor. E eu toquei esse versículo já, Isaías 30.
A referência aqui, Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. Senhor, faz com que eu queira. Senhor, faz-me querer e treina-me, Senhor, para que eu te contemple e esteja calado, quieto, sentado aos teus pés. Pelo menos alguns minutos diariamente, santos. Podemos ter a graça por alguns minutos, onde temos somente Jesus. O Senhor, no monte, o Pai disse lá no monte, somente Jesus. Item 4, ela estava ouvindo a palavra do Senhor. As palavras que o Senhor fala são espírito e são vida. A fim de dispensar-se ao homem, o fato de ela ouvir a palavra do Senhor deu ao Senhor a oportunidade de se transmitir a ela, para que ela o recebesse continuamente e o ganhasse. A palavra é uma parte muito importante em nossa comunhão com Ele. Pela palavra Ele se comunica conosco. E Ele comunica todos os benefícios. Letra B. A salvação de Deus nos faz ter a verdadeira liberdade. Nossa propriedade é Deus e a nossa liberdade vem de desfrutarmos Deus. Se o homem não desfruta Deus, ele não pode ter verdadeira liberdade. Liberdade significa libertação, ser livre da servidão, de todo o fardo pesado, de toda a opressão e toda a escravidão. C. Primeiro, Satanás nos capturou. Então, ele veio habitar em nós como o incitador, o instigador dos nossos pecados. O resultado é que ele se tornou o nosso mestre ilegal e nós nos tornamos seus cativos a ponto de não conseguirmos fazer o bem e somente cometermos pecados. A única maneira de fugir disso, sim, temos o sangue. Mas para fugir, de maneira que não precisemos estar constantemente confessando, a única maneira é contemplar Cristo. Espero que isso não se torne um clichê. Espero que não tenhamos o pensamento, eu não vou mais ter comunhão sobre isso, porque a única coisa que ele fala é desfrutar o Senhor. Não, espero que nós temos que ir mais profundo nisso, em essência, santos. Essa é a solução. Desfrutar o Senhor. Se um homem não tem Deus, tudo o que ele tenta desfrutar, além de Deus, é comida de cachorro, refúgio e esterco. Satanás é chamado de Beuzebu, que significa Senhor da estrumeira, e de Baal-zebub, que significa Senhor das moscas. Satanás é um especialista em conduzir pecadores como moscas para se alimentarem de esterco. E podemos não perceber isso, não temos essa compreensão, santos. No nosso dia a dia, ainda estamos nos alimentando de comida de cachorro, de refúgio e esterco. Eu vou pular essa referência. Pulei a referência. 2 Pedro 2,22, no item 1. Aconteceu com eles o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Vocês sabiam que é um versículo assim? Na verdade, é do Antigo Testamento. Pedro citou: e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Sinto dizer, eu conheço essa experiência. Vocês conhecem? Voltar. Algo que o Senhor já havia tratado, você vomita. Você tinha vomitado, mas porque você não tem desfrute mais tarde, você volta para aquele vômito e toma aquilo para dentro de você de novo e fica impuro. E aquela lama, você volta para revolver-se na lama. Se não tivesse um versículo desse na Bíblia, será que isso não é compatível com a nossa experiência? Ainda precisamos do jubileu, santos. Ainda precisamos ter um desfrute mais profundo que nos salve de ir para outras coisas. E novamente, santos, parece que cada vez temos que falar dos recursos que temos, os aparelhos. Eu não tenho um telefone celular aqui. Eu tenho aqui
A minha Bíblia está aqui e está aqui. Então isso aqui é prático, o iPad. Mas isso aqui é um portal. É um portal para os meus olhos e para os meus ouvidos. E psicologicamente, eu estou comendo. E vocês? Que comemos? Ainda estamos nos alimentando de comida de cachorro, de refúgio, comida de porco, como o filho pródigo? Ele estava ali no fim, ele acabou anelando comer comida que os porcos comiam. E esterco. Às vezes eu fico irado, decepcionado comigo mesmo, porque esse Satanás, o instigador, ele está me guiando novamente pelo nariz para um monte de esterco. Nem todos os montes de esterco são iguais. Alguns são culturais, são esterco da cultura. Alguns você não vê abertamente o pecado, mas o resultado é que ainda não há Deus. Deus é substituído na minha vida, pelo menos por aqueles 10 minutos. 3. Embora no mais profundo do seu coração ninguém queira pecar, por fim todos pecam. Ninguém tem controle sobre si mesmo e todos se tornaram escravos do pecado. O clamor desesperado de Paulo em Romanos 7:24 é respondido em Romanos 8:22, que diz que a lei do Espírito da vida nos liberta em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Podemos ser libertados e ter verdadeira liberdade somente desfrutando Cristo com o Espírito que dá vida. Apenas os que desfrutam Deus não cometem pecados e são verdadeiramente livres, vivendo uma vida de liberdade e de libertação da escravidão. Cristo é o Espírito que dá vida. Aqui fala de desfrutar Cristo como o Espírito que dá vida. 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então eu lhes pergunto, onde está o ali? Onde está o meu Espírito? Onde é ali? É o meu Espírito. Temos de voltar para o nosso espírito. Sim, o espírito tem essas 3 funções. A consciência é a função líder do espírito. Então temos de confessar os nossos pecados para voltar. Mas então prosseguimos, santos, para ter comunhão. Deus como a nossa porção. Não é um clichê dizer: volte para o seu espírito. Senhor, eu volto para o meu espírito e eu quero dar atenção ao meu espírito. 1. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Essa lei é o próprio Senhor, que passou pela morte e ressurreição para se tornar o Espírito que dá vida. Se não desfrutarmos o Senhor o suficiente, ainda seremos escravos de muitas coisas. Decidir mudar não funcionará. Precisamos nos achegar continuamente ao Senhor para comê-lo e desfrutá-lo. Santos, espero que vocês considerem essa linha aqui. Se não desfrutarmos o Senhor o suficiente, ainda seremos escravos de muitas coisas. Precisamos conferir. E eu acho que nós diríamos: Senhor, eu sei que eu estou escravizado a isto. Estou escravizado àquele aparelhinho, telefone celular. Eu estou escravizado a certos websites no meu computador. Eu estou escravizado a certos hábitos. Se não desfrutarmos o Senhor o suficiente, ainda seremos escravos de muitas coisas. Que o Senhor nos liberte pelo desfrute de Cristo. Cristo, como jubileu, nos liberta da nossa pobreza, cativeiro, cegueira e opressão.
O viver do jubileu é um viver no desfrute de Cristo, um viver de desfrutar Deus como a nossa herança e verdadeira liberdade. 1. Santos, este é outro item muito prático. Espero que vocês fiquem impressionados com isso. O viver do jubileu é uma vida na qual tomamos o próprio Deus, o próprio Cristo, em cada situação. Então, ele se torna o fator primário e o centro em nós para nos guiar e sobrepujar todos os problemas da vida humana. A primeira referência aqui é João 6, 16 a 21. Todos estamos muito familiarizados com essa passagem. O Senhor andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. Esse relato está logo depois do Senhor ter alimentado os 5.000. Então o Senhor é muito interessante. Ele disse para os discípulos entrarem no barco para ir para o outro lado. E ele ficou para dispersar a multidão. Aí ele subiu o monte para orar. Isso não está em João, mas nos outros evangelhos você pode ver que ele subiu ao monte para orar. Na figura, isso é um tipo da ascensão do Senhor. O Senhor em sua ascensão. Então, ele nos envia numa jornada na era da igreja. A era da igreja é estar no barco. O barco é a igreja. E a era da igreja não é uma vida fácil, porque o mar está agitado. Ontem à noite vimos por quê. Porque os espíritos malignos e os demônios, então o inimigo está sempre atacando. Então ele fala que o vento forte soprava e o mar estava agitado, em João 6. E em certo momento o Senhor começa a caminhar e eles veem o Senhor e ficaram então aterrorizados, com medo. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam no barco. E imediatamente o barco chegou à terra, para onde iam. Por que temos isso aqui, irmãos? Desfrutar o jubileu, simplesmente convide o Senhor para entrar no seu barco. Seja qual for o problema, o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, sua formação educacional, sua profissão, até mesmo a sua consideração com relação a uma profissão, o seu serviço. Em tudo devemos convidar o Senhor para entrar no nosso barco. Sabem? Diz que quando viram o Senhor tiveram medo, ficaram com medo. Eu tenho visto muitos jovens que têm medo de convidar o Senhor para entrar no barco, porque eles pensam, eu sei o que ele vai falar. Eu tenho este desejo, e se eu incluir o Senhor, eu sei que o Senhor vai tirar esse desejo, então eu não vou incluir o Senhor. Não faça isso, isso é um grande erro. Convide-o para entrar no seu barco, ele pode surpreender você. Pelo menos, ele pode fazer isso com você. Talvez. Mas ele vai te contar. Logo no começo, você tem a sua presença e a sua palavra, o seu falar. E você não ficará mais com medo. Inclua o Senhor em tudo. E isso é dar o primeiro lugar ao Senhor em todas as coisas. Santos, se você quiser desfrutar o jubileu, se você quiser voltar para Deus como a nossa porção, nós queremos estar livres da escravidão do pecado. Então, cada manhã, use um tempo aos seus pés e diariamente, em cada situação, convide o Senhor para entrar no seu barco. O último item, o último ponto, é uma oração maravilhosa. Porque tudo está sob a sua soberania, devemos orar. Vamos orar isso juntos. Senhor, enche-me, ganha-me e possui-me. Não importa qual seja a minha situação externa, eu só quero te desfrutar.
Amém. Precisamos ser os ministros e testemunhas de hoje, vivendo e proclamando o Evangelho, Cristo como jubileu da graça, para o cumprimento da economia eterna de Deus. Esse item nos leva aos outros proclamar o jubileu, mas eu lhes digo, santos, todos sabemos que é muito difícil proclamar o jubileu se você não estiver no jubileu. Porque você pode falar sobre o jubileu e as pessoas vão falar, não parece que é assim. E eu não estou inspirado por você. Talvez que todos nós desfrutemos Cristo como a realidade do jubileu. E especialmente, santos, eu deixo esses 2 itens para vocês, diariamente. No começo do nosso dia, usem um tempo com o Senhor Jesus, focados nele, sentados aos seus pés, calmamente em silêncio e ouvindo. E então, em toda situação, todo dia, durante todo o dia, convide-o a entrar no seu barco, dando o primeiro lugar a ele. Amém? Vamos orar com alguém ao nosso lado.